Olá a todos. Para os que não me conhecem, o meu nome é Débora Cristina Vale, sou CEO da Contabilidade do Vale, localizada em Laurentino, Santa Catarina. Hoje falarei sobre o desequilíbrio da economia, que sempre com o desequilíbrio da economia gerará mais e mais impostos. O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e chefe da pesquisa do Julius Bauer Brasil, Samuel Pessoa, em participação no programa WW, do dia 27/11, abordou a recente proposta de cobrança dos impostos para super ricos, destacando um problema estrutural na economia brasileira. Segundo Pessoa, o principal desafio que preocupa o mercado financeiro é a existência de regras que obrigam o gasto público a crescer sistematicamente mais rápido do que a economia. Se o gasto público crescesse na mesma proporção que a economia, o gasto com a proporção da economia estaria parado. E aí você tem um certo equilíbrio. Claro, gasto da economia e gasto do governo equalitários, você teria um equilíbrio, estaria parado. Ciclo no desequilíbrio dos impostos. O especialista alertou que quando as regras forçam um crescimento do gasto público superior ao da economia, cria-se um ciclo onde todo o Congresso precisa aprovar novos impostos. E quem são os que pagam esses novos impostos? Você precisa adivinhar? Claro que somos nós. Mais e mais impostos. Rechaçar a nossa mente de impostos. Trabalharmos mais e mais meses para pagarmos impostos. Pessoa enfatizou que esse não é um problema pontual, mas sim recorrente. Aí, no outro ano, o desequilíbrio que se refaz, porque o gasto cresce a uma velocidade maior e assim sucessivamente. Então, cada governo que entra quer fazer a sua história. E com isso vem o gasto público. Eles não veem o gasto público. Eles acham só, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas o dinheiro, a remuneração, o pecuniário para fazer isso, da onde virá? Certamente virá de impostos, que quem pagará? Os bobos aqui novamente. Ao analisar a proposta de incluir a valorização do salário mínimo do arcabouço fiscal, Pessoa a classificou como mentirosa e falaciosa. Ele argumentou que essa medida não resolve o problema estrutural, pois o gasto público cresceria ainda mais rápido devido ao aumento demográfico dos beneficiários de programas vinculados ao salário mínimo. Então, aumentar o salário mínimo conforme a inflação ou conforme a pseudo-inflação que nos é passada, de nada adiantaria, porque depois do aumento do salário mínimo, vem todos os aumentos de todas as coisas a posteriori. Então, isso de nada adiantaria. Por quê? Porque os gastos públicos inchariam ainda mais. Porque tem várias pessoas recebendo os programas assistenciais, tudo, que são vinculados ao valor do salário mínimo.
Pela demografia brasileira, o número de beneficiados com programas públicos vinculados ao salário mínimo é de 2 a 3%. Então, se o salário mínimo vai crescer a taxa do crescimento do arcabouço, os benefícios, que é o gasto público vinculado aos benefícios vinculados ao salário mínimo, vão crescer a 2,5 mais o número dos beneficiários, que é outro 2,3. Ou seja, aqueles gastos vinculados ao salário mínimo vão crescer 5%, que é mais do que o PIB, detalhou o pesquisador. Então, antes de fazermos qualquer coisa, eu já lhe falei, na sua empresa temos que fazer o planejamento tributário. E na grande empresa Brasil, não precisamos fazer o planejamento tributário? Fica a dica. Pessoa concluiu que, embora a proposta possa minorar um pouco o problema, o desequilíbrio continuará se refazendo ano após ano, perpetuando a necessidade de novos impostos para cobrir o gasto público. Então, meu Deus, novos impostos serão criados. Essa reforma tributária será vexatória, porque em vez de equilibrar os nossos gastos, em vez de fazermos as empresas crescerem, o que acontecerá? É óbvio. Surgirão novos impostos, novos encargos, e com